Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós passaremos pelo cenário macroeconômico do mês de janeiro. Como sempre, falaremos a respeito da conjuntura internacional e depois passaremos pelo cenário de Brasil. Em relação ao cenário internacional, o mês de janeiro foi marcado pelo grande otimismo dos mercados. Quando nós olhamos os principais ativos de risco ao longo do mês de janeiro, nós observamos um cenário de propensão a risco, com as bolsas globais subindo, com destaque para o Nasdaq nos Estados Unidos, tendo ganho de mais de 10%, e o S&P subindo um pouco mais de 6%. Mas fora as bolsas, nós também vimos uma desvalorização do dólar contra as principais moedas e uma queda das taxas de juros no mercado futuro de grande parte dos países desenvolvidos. E o que levou a esse otimismo no mês de janeiro dos mercados, na nossa opinião? A gente acredita que aquela narrativa de que a economia global vai entrar num cenário de soft landing ou pouso suave ganhou elementos adicionais ao longo do último mês. Pelo lado da inflação, por exemplo, nós tivemos mais evidências de que o pior da inflação realmente ficou para trás. Além de nos Estados Unidos a inflação cheia continuar arrefecendo, tiveram alguns sinais ali da inflação subjacente também moderando, principalmente a inflação de bens, mas alguma questão mais construtiva, até mesmo com preços de salários mostrando moderação. Além disso, em países como na Reino Unido, zona do euro, o pico da inflação já ficou para trás e houve surpresa baixista com os últimos números de inflação. Claro que ainda são números de inflação bem distantes da meta, e claro que ainda há toda uma cautela em relação ao arrefecimento do núcleo dessa inflação, da inflação subjacente. Mas é verdade que sem pressões em preços de energy, como gás natural lá na Europa, e preço do petróleo para grande parte das outras economias, a gente pode ver esses headlines e esses números correntes de inflação muito melhores comportados. E isso acontece num momento em que a gente tem surpresas com o crescimento econômico. A expectativa era de recessão, com exceção da China, e uma recessão que já estaria ocorrendo no Reino Unido e na zona do euro. No Reino Unido, os dados continuam indo na direção de uma economia muito fraca e uma economia que não vai conseguir sair desse quadro de contração. Mas a gente teve surpresas na zona do euro e nos Estados Unidos, ainda com notícias boas. Na zona do euro é impressionante. Os índices PMI mostram como houve surpresa ali generalizada com os dados de atividades. Esse PMI composto da região da zona do euro voltou a um patamar superior a 50, o que indica uma expansão do crescimento. E ele vai na direção de uma taxa de desemprego ainda baixa, de números de confiança melhorando, de uma resiliência do consumo e até mesmo da produção industrial. Com isso, aquele quadro de uma recessão técnica contratada na zona do euro, com 2 trimestres negativos do PIB, está em xeque. As estimativas para o primeiro trimestre já apontam para um ligeiro aumento do crescimento, o que evitaria esse quadro. Portanto, houve sim notícias positivas em relação à atividade na zona do euro. Nos Estados Unidos não houve uma surpresa generalizada com os índices econômicos, mas o que a gente vê é que ainda há ceticismo sobre esse quadro de uma piora relevante da atividade por lá. Tem alguns dados que acendem a luz amarela, como os ISMs, né, o de manufatura, de novo abaixo de 50, desacelerando. Quando a gente olha, excesso de poupança já não existe mais nos Estados Unidos, consumo ali perdendo um pouquinho de fôlego. Mas se a gente vai pelo lado do investimento, pelo lado do mercado de trabalho, principalmente, ainda existem pilares que sustentam essa economia para ela conseguir arrefecer sem perder tamanha tração assim. A taxa de desemprego super baixa nos Estados Unidos, abertura de vagas voltando a acelerar no mês de dezembro e criação de vagas também ainda num ritmo forte. Com isso, o mercado ganhou fôlego nessa trajetória do tal pouso suave e do soft landing. E eu acho que a cereja do bolo para o mercado comemorar esse cenário foi comunicação de bancos centrais.
A gente já começou a ter sinais mais claros de alguns bancos centrais encerrando o ciclo de aumento de taxa de juros e alguns outros bancos centrais, apesar de manterem o discurso duro e apesar de falarem que mais aumentos são necessários, indicando para a gente que só é uma calibragem ali de final de ajuste de ciclo e que é muito difícil a taxa de juros final ser bem superior aos patamares atuais, né? E nesses grupos a gente destaca o Banco Central do Canadá e o Banco Central do Reino Unido pelo lado ali de mostrando disposição em já terminar o ciclo de aperto e no lado ali ainda de indicar mais aumentos, mas dando a entender que é tudo um ajuste fino, estão os bancos centrais da Europa, o ECB e o Fed. Nós achamos o discurso desses dois bancos centrais duros, esses dois bancos ainda falando grosso, ainda mostrando preocupação com o nível da inflação, querendo atingir a meta e até descartando cortes no caso do Fed, que é o sinal mais emblemático, né? Mas a gente concorda que tiveram ali algumas avaliações que mostram que esses boards, que esses comitês, eles podem começar a ter maior dissenso, que aquele cenário que foi ao longo de todo o ano passado, né, de aumentos de taxa de juros de maneira coordenada, convicta, e com somente foco na inflação, pode estar ficando para trás. A gente já começa a ver algumas visões mais construtivas de que a inflação vai moderar, algumas visões de que, olha, existem indicadores do mercado de trabalho que não estão mostrando a realidade, o mercado de trabalho é defasado, de que, olha, a economia está passando sim por um arrefecimento, isso vai levar a uma desaceleração. Então, existe indícios de que os dissensos vão começar, o que faz o mercado também comemorar. Ainda a taxa de juros final não foi alcançada, mas estamos bem próximos a isso e bem próximos nesse momento em que a gente tem crescimento surpreendendo positivamente e temos sim, sinais de inflação ficando pior para trás, tá, pessoal? E aí, como eu falei, as bolsas subiram, as taxas de juros recuaram e o dólar perdeu valor. E agora a grande dúvida é: esse cenário pode continuar? Para ser sincera, nós ainda estamos céticos a respeito da continuidade desse cenário. No primeiro ponto é justamente por conta da atividade. Por mais que nós tenhamos sido surpreendidos, principalmente com a Europa e Estados Unidos ainda resiliente, a gente acha que a atividade vai desacelerar e que uma recessão é inevitável nessas regiões, com a recessão nos Estados Unidos chegando no segundo semestre. Então, uma atividade fraca deveria balançar os mercados e a gente sempre lembra, né, que por mais que o nosso cenário, a nossa estimativa seja de uma recessão gradual e uma recessão não tão intensa, tudo isso pode levar a desbalanços muito maiores, né? Uma recessão nos Estados Unidos, ela nunca é tranquila, né? Ela sempre pode deixar sequelas no mercado e mostrar cicatrizes maiores aí em outros mercados, tá? Fora isso, a gente tem preocupação com a inflação. Por mais que os bancos centrais estejam terminando o seu ciclo de aperto monetário, essa resiliência da inflação no momento em que a atividade também está forte e que as condições financeiras estão jogando contra, né? Esse afrouxamento de condições financeiras não ajuda os bancos centrais a levarem a atividade para baixo e jogarem a inflação na meta. Isso tudo nos faz crer que as taxas de juros vão ficar altas por um período prolongado, sem possibilidade de redução da taxa. Isso vai de novo pegar em crescimento e vai pegar em balanço de empresas. Então, nós continuamos céticos a respeito do desfecho dessa conjuntura e achamos que esse cenário de soft landing, que hoje parece mais forte, ele não deveria ter uma duração tão longa, não. Esse equilíbrio para a gente não é estável, né? Esse equilíbrio não é permanente, pessoal. Então, por isso, a gente continua com o cenário cético, admitimos que o timing disso talvez possa demorar um pouquinho mais. Só que eu acho que a mensagem mais importante para a gente é de que a possibilidade desse cenário e a demora da recessão fortalecem um ambiente benigno com países emergentes, que é um grande consenso que nós temos. A gente sempre foi positivo em relação à reabertura da China, em relação à aceleração do PIB chinês esse ano e os últimos indicadores e as últimas sinalizações do governo vão nessa direção. A reabertura continua de vento em popa, o PMI de serviços já mostra o impacto dessa reabertura com o aumento de mobilidade e a gente entende que essas medidas, no momento em que outros estímulos já foram colocados, impulsionam rapidamente a economia chinesa no primeiro semestre. China já era um input favorável para emergentes, se nós falarmos de dólar fraco, é mais um vetor favorável e agora com esse risco, esse sentimento construtivo, para emergentes fica uma cena ainda mais favorável, na nossa opinião, pessoal.
E aí, falando em emergentes, como foi o cenário de Brasil ao longo do mês de janeiro? Em janeiro, os ativos brasileiros tiveram um desempenho misto. O real teve o segundo mês consecutivo de valorização e o Ibovespa voltou a subir, ganhando um pouco mais de 3%. O problema ficou por conta do mercado de juros. A gente não conseguiu surfar essa queda das taxas de juros no mercado lá fora e a gente não conseguiu surfar esse momento positivo. Com isso, a nossa curva de juros ficou pressionada e o mercado voltou a tirar todos os cortes da taxa Selic que estavam precificados para este ano. E o que ocorreu na nossa opinião, né? Quando a gente fala do real e do Ibovespa, como eu comentei, tiveram todos esses pilares globais que impulsionaram muito esses ativos. Mas eu acho que também houve uma colaboração aqui da falta de notícias ruins a respeito de fiscal. Fiscal continua como uma grande incógnita para a gente. Ainda não há detalhes claros sobre o que é o novo arcabouço fiscal e muito menos quando ele vai ser apresentado e se ele vai ser aprovado e se vai ser crível, né? Mas, pelo menos ao longo do mês de janeiro, a gente viu um alinhamento e uma coordenação da equipe econômica em tentar trazer um cronograma para esse arcabouço e tentar mostrar urgência com a situação das contas públicas. O ministro da Fazenda, Haddad, se comprometeu a apresentar até abril tanto uma proposta como reforma tributária, como os detalhes desse novo arcabouço. Como eu disse, quando a gente conversa com a Fazenda, quando a gente escuta todos os membros da equipe econômica, preocupa muito ainda a falta de sinalização sobre o conceito do que vai ser esse arcabouço. Vai ser controle de despesas, uma meta para despesas, se vai ser uma meta de primária, uma meta de endividamento, como que vai ser esse equilíbrio. Isso preocupa, mas pelo menos há um calendário e há uma necessidade de conversar, de alinhar com o setor privado, com os empresários. E o outro ponto positivo foi a urgência em reduzir o déficit fiscal desse ano. Houve a apresentação ali de um conjunto de medidas para evitar que o déficit fiscal desse ano fosse acima de 2%. Nunca foi a nossa projeção e nem a do mercado um déficit acima de 2%, mas eu acho que mostrou uma equipe econômica ali querendo mostrar urgência, né? Mostrar preocupação, sinalizar ao mercado, tirar toda essa desconfiança. São medidas ainda incertas, medidas muito parte dependentes de arrecadação, algo que o governo não tem controle, com programas ali que só estão sendo remodulados, que era o tal do Refis, agora virou um programa ali de litígio, são arrecadações que não estão certas, né, que o governo fala de voltar potencialmente com aumento sobre combustíveis, mas ainda não decretou isso de maneira oficial. Então, é um pacote ainda bem completo, bem raso. Mas o que a gente viu foi mais a sinalização do governo e a disposição dele de querer reduzir esse déficit. Só que para a gente isso era só para ganhar tempo, né? O fiscal ainda é uma questão indefinida e a nossa maior dúvida. Só que no mês de janeiro não piorou. Só que se não foi o mês de janeiro que piorou o fiscal, o que piorou, né? Continuam sendo as sinalizações do presidente Lula. Por mais que a equipe econômica tenha esse esforço de dialogar, de se comprometer com algo, de buscar dar as respostas para tantas incertezas, isso não encontra alinhamento com o próprio presidente. O Lula continua fazendo discursos ali que parece que ele está no palanque da campanha do ano passado, e são discursos irresponsáveis. Não entende a necessidade de gastos, fala somente de expansão das despesas, fala de uso dos bancos públicos, inclusive com o BNDES voltando a financiar obras lá no exterior. E agora, para piorar ainda mais todo o questionamento de política econômica, houve falas ali questionando o arcabouço monetário, a nossa âncora monetária. Se a âncora fiscal continua nebulosa, continua incerta, agora até o monetário foi atacado. O presidente Lula questionou a autonomia do Banco Central, criticou a meta de inflação, criticou o atual nível da taxa de juros e sugeriu uma mudança nessa meta de inflação. É verdade que esses membros da equipe econômica estão tentando esclarecer que não há essa discussão dentro da equipe econômica sobre uma mudança de meta de inflação. Mas, pessoal, sem dúvida alguma, só essa temerária discussão já tem custos imensos para o nosso cenário, né? A gente sabe que se elevar a meta de inflação não vai conseguir o objetivo do governo, que é reduzir os juros.
Elevar a meta de inflação, na verdade, só vai deteriorar as expectativas como um governo que não está disposto a fazer o necessário para a inflação, e a gente sabe que o juros nominal terá que subir, porque a taxa de juros real vai continuar a mesma, né? Então, uma discussão que assusta, é uma discussão desnecessária nesse momento e uma discussão que, mesmo que não leve a uma ação concreta de mudança da meta, ela já vai levar a custos. As expectativas desancoraram. Quando a gente olha os desempenhos dos ativos domésticos comparado com outros países no mês de janeiro, poderia ter sido muito melhor. O mundo ajudou e o Brasil não conseguiu se beneficiar completamente dessa melhora por conta dessa certeza. E o mais preocupante é que o Banco Central já teve que falar grosso. O Banco Central não titubeou, o Banco Central não ficou intimidado, o Banco Central não ficou receoso e usou da sua comunicação para novamente reforçar o seu comprometimento com as metas de inflação e reforçar a preocupação com a questão fiscal, que, como a gente falou, ganhou tempo, mas não foi resolvida, mas preocupação com questionamento a respeito dessa âncora monetária que leva a uma desancoragem. O Banco Central sinalizou que não vê espaço para redução de juros, falando que um cenário só com a taxa Selic estável no horizonte relevante é que permite o IPCA do ano que vem ficar abaixo do centro da meta. Ao Banco Central adotar esse discurso alternativo desse cenário que ele voltou a colocar no statement, isso mostra para a gente que, por hora, um corte da taxa Selic não é vislumbrado pelo Banco Central. E o pior, se não houver uma tentativa do governo em consertar essa percepção de que vai haver alguma interferência e questionamentos da política monetária e que vai haver uma mudança da meta de inflação, o Banco Central pode, eventualmente, nas próximas reuniões, falar ainda mais claro sobre a mudança para voltar a subir os juros, tá? Para a gente, o cenário agora é de estabilidade e essa estabilidade só é alcançada por alguns passos que o governo tem que dar atrás. O governo tem que continuar mostrando que não vai mudar a meta de inflação e essa sinalização tem que partir também do presidente, e o governo tem que fazer uma escolha ali para o Copom, para a substituição do diretor Bruno Serra, uma escolha que não seja política, uma escolha que seja técnica e que mostre confiança na autonomia do Banco Central, tá, pessoal? E importante, né? Esse discurso a respeito de Selic ficando estável e podendo até subir eventualmente caso não haja essas mudanças nas sinalizações acontece no momento em que a inflação corrente dá sinais mais favoráveis, né? Claro que a gente tem pressões ali pontuais, como o preço da gasolina, preço de emplacamento de carros, que vieram um pouquinho acima do que a gente esperava. Mas quando a gente olha o IPCA corrente, além da moderação de preços industriais, temos até boas notícias pelo lado de serviços. Então, num mundo contribuindo, um câmbio que valoriza e uma inflação corrente trazendo boas notícias com a atividade desacelerando, era a cena perfeita para a gente ter a construção ali de um discurso do Banco Central migrando para cortar a taxa de juros. Então, isso são os custos, novamente, das sinalizações desse governo. Por conta disso, a gente acredita que o balanço para a atividade ainda é para baixo. Os dados econômicos não estão tão ruins assim. O IBCBR de novembro recuou mais do que a gente esperava, mas dezembro não parece que a economia piorou e janeiro os primeiros indícios não é de uma atividade derretendo, colapsando. Então, com uma safra grande esse ano, crescendo mais de 14%, como nós falamos do mundo não piorando tanto, o PIB esse ano pode sim crescer mais de 0,5%, mais para perto de 1%. Só que para a gente, todas essas incertezas em relação à política econômica, a demora de cortar Selic, ou eventualmente, né, até o risco de subir, podem pesar nas condições financeiras, podem pesar na atividade ao longo dos próximos meses. Por isso, a gente não muda o nosso PIB de 0,6 e ainda acha que o risco é para baixo. Então, é este o nosso cenário de Brasil, um cenário em que, ao longo do mês de janeiro, tivemos boas notícias de inflação, tivemos notícias ainda construtivas de atividade desacelerando, mas não piorando tão rápido, e tivemos notícias de um fiscal tentando demonstrar um senso de urgência e de responsabilidade. No entanto, como o Brasil não tem espaço para
incerteza, devido ao seu alto endividamento, devido a toda a nossa indexação das despesas e aos gastos que foram contratados no ano passado, a dúvida desse fiscal, no momento em que o presidente não dialoga com as tentativas da sua equipe econômica e até questiona a nossa âncora hoje que é defendida, que é o regime monetário, isso leva a um adiamento de qualquer corte da taxa Selic, a um risco ainda para crescimento e o Brasil não conseguindo se beneficiar completamente desse cenário global como poderia, pessoal. Esse é o nosso cenário de Brasil. Quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição, podem entrar em contato com a nossa área comercial ou com a área econômica. Obrigada e até o próximo mês.